Durante esses dias eu tive a oportunidade de desenvolver diversos projetos relacionados ao bushcraft, várias atividades em que eu pude praticar um pouquinho das técnicas relacionadas aí à vida no mato. Uma delas foi a fabricação dessa tigela, dessa gamela feita com a madeira aqui do local, juntamente com a colher. Bom, foi muito interessante porque o processo inteiro, sair, escolher a madeira certa, que já estava morta, estava seca, mas que não estava podre, por si só já foi um trabalho. Eu tive que achar essa madeira específica e depois selecionar no local mais ou menos uma parte dela que dava para ser usada. Também fiz isso, depois cortar com o machado. Assim que eu trouxe esse pedaço para o meu acampamento, eu comecei a estudar com maior atenção aquele pedaço de madeira e ver qual parte que eu ia desenvolver o meu entalhe. Então você tem meio que ler a madeira para você entender como que você vai fazer o seu entalhe lá. Eu percebi algumas características interessantes no pedaço de madeira que eu ia usar e resolvi aproveitar essas características naturais da madeira para tornar a minha gamela, para tornar o meu trabalho mais interessante, vamos dizer assim, mais rico um pouco. O processo que eu usei para a fabricação dessa gamela, dessa tigela de madeira, foi o entalhe com carvão. Após eu ter selecionado, como eu já havia falado, o pedaço que eu queria entalhar, eu comecei a queima com carvão aí e fui aprofundando até ter esse formato aí dentro, mais ou menos. Agora, os detalhes em relação a essa gamela, que para mim tornam ela interessante, foi exatamente o fato do pedaço do tronco que eu estava usando apresentar esse afundamento natural aqui, ó. Então eu percebi que se eu carregasse ele assim, isso aí ia me oferecer uma pega natural pro objeto. E para mim isso foi um detalhe que eu resolvi aproveitar. Eu ainda mantive parte da casca e cortei as laterais aqui. O que eu fiz ontem à noite foi vir com a faca e fui abaulando os lados, retirando toda aquela superfície, as arestas mais agudas, mais afiadas, foram sendo cortadas com a faca. Isso aí eu fiz depois que eu já tinha terminado todo o entalhe com carvão, toda a queima aqui por dentro. Eu vim simplesmente com a faca e aparei os lados para deixar ela com acabamento melhor também. E dessa forma eu consegui aí a minha tigela, a minha gamela produzida aqui no local. Após já estar tudo pronto, eu esquentei essa peça junto ao fogo e untei ela todinha com a gordura do bacon. Deixei ela absorver a gordura. Quando a madeira está quente, ela absorve mais facilmente a gordura, o óleo. Isso aí ajuda a impermeabilizar um pouco essa peça. Deixa ela mais bonita também. O processo com a colher também foi basicamente o mesmo. Eu escolhi uma madeira mais leve, mais macia no caso, que é da gamela. Comecei só um entalhe com a queima do carvão, terminei com a faca praticamente. O que eu fiz depois foi usar a chama de uma vela só para queimar o resíduo que ficou de madeira aqui, mas basicamente o entalhe dessa colher foi feito todinho só com a faca. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo mostrando esse projeto de bushcraft que eu fiz aqui no mato. Não é difícil, você precisa de ter tempo e ter paciência. Lembrar que é um processo que irrita bastante os olhos. Já existe um vídeo em meu canal mostrando como produzir esse tipo de objeto, esse tipo de ferramenta, vamos dizer assim, no mato. É um tutorial completo. Vocês podem checar, quem estiver interessado em mais informações e mais detalhes sobre como a gente produz um objeto dessa forma, vocês podem então assistir a esse vídeo que eu acabei de falar. De qualquer forma, foi um projeto bastante interessante para eu poder desenvolver aqui no mato, nesses dias que eu estive aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também aqui foi Juliano Toniolo, a gente se vê no mato. Um abraço.